Bom dia, meus amados. Agradecendo a Deus por este momento. Sempre refletindo nas coisas de Deus que é necessário na vida do cristão. Sempre estarmos observando o que a palavra nos ensina. E sempre aprendendo do Senhor. Porque Ele sempre tentará nos ajudar a compreender a importância da sua verdade, porque sendo ela a portadora da informação que necessitamos, o Espírito sempre agirá ao nosso favor para que possamos compreender melhor as coisas e assim desenvolvermos uma vida consciente, sabendo o que estamos fazendo, sabendo o que estamos recebendo e com a ajuda do Espírito compreendendo o sentido de tudo aquilo que o Senhor nos dá para que a nossa vida ela possa ser vivida de uma forma muito clara, sabendo exatamente o que devemos fazer, o que devemos ensinar, o que devemos transmitir às pessoas, a importância de uma mensagem que possa ser entendida. Eu queria nesta manhã falar um pouquinho a respeito daquilo que o apóstolo Paulo nos fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Ele fala sobre o dom de profetizar, sabe? O dom de profetizar. É algo que muitas vezes se torna uma coisa difícil de entender, porque você tem sempre a referência daquilo que antigamente se fazia em relação à profecia. Os profetas, eles anunciavam, né? Assim diz o Senhor, de uma forma proposital, né? Da maneira que Deus necessitava se manifestar ao povo. E o apóstolo Paulo hoje nos fala sobre a profecia no tempo de hoje. Né? No tempo de hoje, a profecia ela tem a ver com você transmitir a mensagem de uma forma entendível e que ela venha realmente a edificar a igreja. O propósito é para edificar a igreja, ou seja, a igreja necessita receber toda a informação de Deus. Isto ela receberá através do Espírito, em função de cada pessoa que será usada por Deus, seja como pastor, seja como um líder espiritual que transmite a mensagem. Mas o propósito da profecia hoje, no tempo de hoje, para levar a igreja a ser edificada, ou seja, a ser levada ao pleno conhecimento de Cristo, para que ela possa desenvolver o propósito de Deus com entendimento. E para isso é necessário que cada pessoa que profetiza, que cada pessoa que revela, que anuncia a palavra do Senhor, ele tenha discernimento espiritual. Porque a profecia ela tem que vir do Espírito, através de nós, através de cada líder, através de cada pessoa que prega, que profetiza. Mas no sentido de transmitir uma mensagem que as pessoas possam entender. É isto que Paulo ele está nos ensinando. Né? Ele está nos ensinando justamente a importância da profecia, de profetizar neste tempo. E eu queria me adentrar um pouquinho sobre aquilo que ele nos fala, né? Na palavra do Senhor, no versículo 14 de 1 Coríntios. Ele começa a nos ensinar, né? a nos informar. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Esse é o sentido da profecia, irmãos. O profetizar é justamente você adquirir de Deus o entendimento da verdade, poder receber do Espírito toda a informação de uma forma que você possa entender, para que você possa, como diz o apóstolo Paulo, para que você possa exortar e consolar, né? Mas sempre no sentido de edificar, de levar as pessoas. A edificação tem a ver com ter pleno conhecimento de Cristo, ter pleno conhecimento da verdade, para que a igreja possa cumprir o objetivo, o propósito, sabe? Para que a obra será feita quando cada pessoa possa ser levada ao pleno conhecimento de Cristo, adquirir a estatura do varão perfeito. Então a igreja será edificada. E é por isso que a diversidade de dons, ministérios e tudo mais, a profecia, ela tem a ver com transmitir uma mensagem que as pessoas possam entender. O apóstolo trabalha muito a questão justamente de edificar a igreja, a edificação da igreja, que a igreja ela possa entender verdadeiramente o propósito para o qual cada membro, cada pessoa está sendo chamada, e possamos ter também o conhecimento de Cristo na sua essência, para que tudo que seja feito de maneira correta, de maneira consciente. Então, não é de qualquer jeito, não é qualquer palavra, não. Tudo tem que entrar na nossa mente de uma forma que eu possa entender o que eu estou fazendo, sabe? O que eu estou, da maneira que eu estou desenvolvendo a minha vida, isso tem a ver justamente com o propósito de Deus. Então, a edificação de uma igreja, o profetizar, tem a ver justamente com dar à igreja esta condição que ela possa compreender as coisas e possa desenvolver uma vida de maneira consciente. O apóstolo Paulo continua nos ensinando, e é bom observar as coisas que ele nos ensina. No versículo 12, ele nos fala sobre dons de línguas e tudo isso, mas ele fala que o dom de línguas é algo pessoal entre você e Deus. Mas que quando uma igreja, por exemplo, todos começam a falar em línguas, quem entende? Ninguém. E se houver pessoas visitantes que não conhecem a verdade, não entendem as coisas de Deus, dirão, essa igreja é louca, porque todo mundo está falando de um jeito que ninguém entende. Então, o apóstolo Paulo, ele foca muito o sentido de você poder transmitir uma mensagem que as pessoas possam entender. O Evangelho, através do Espírito, ele é uma revelação do plano de Deus de uma forma muito clara. Deus não é um Deus de confusão, né? Deus não é um Deus de confusão. Ele quer ajudar a igreja a entender, a compreender o sentido do Evangelho, da sua palavra, o propósito que há nela e tudo que Deus tem de uma forma individual para tratar com cada pessoa. Isso precisa ser dado, né? Conversar, transmitir a mensagem de uma forma que as pessoas possam compreender, entender de forma clara, né? No versículo 12 diz assim a palavra de Deus: assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Veja que tudo que Deus quer lhe dar, né? A pessoa, os dons, tem a ver justamente com a edificação. A igreja precisa ser levada ao pleno conhecimento de Cristo, ao pleno conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Para que o Senhor me chamou? Eu preciso entender. Preciso entender o propósito, né? De tudo aquilo que o Senhor espera da gente. Como eu devo desenvolver minha vida, eu preciso entender. Eu preciso saber como fazer. Preciso conhecer o meu ministério e viver em função dele, meu dom, aquilo que me foi dado. Tudo isso, na medida em que cada pessoa transmite, né? Vai transmitindo a informação que Deus lhe dá, a igreja vai sendo edificada, ela vai sendo
vai se tornando, vai tomando uma estrutura, uma condição de sabedoria, de entendimento. Por quê? Porque ela está recebendo agora a colaboração de cada pessoa, de cada ministério, né? De cada pessoa envolvida espiritualmente e aquilo que Deus lhe deu a cada um. Então a edificação da igreja tem a ver justamente com isso, com receber a colaboração de cada irmão, de cada irmã, sabe, de cada pessoa que recebeu de Deus. E tudo isso se estabelece como uma condição sólida, firme, que leva a igreja a viver, né, em comunhão e sendo capaz de cumprir exatamente o propósito para o qual ela foi chamada. A palavra de Deus continua sempre nos orientando, irmãos, sempre vai nos ajudar. Versículo 15. Que eu farei, pois? Veja a importância do entendimento. A importância do entendimento. Irmãos, uma pessoa sem um espírito, ele jamais poderá transmitir uma mensagem para a edificação. Porque a edificação da igreja é um tratar do Espírito, é o Espírito que está dando essa condição à igreja, através de cada um de nós, distribuindo essas capacidades para que nos tornemos colaborativos uns dos outros, né? Dependentes uns dos outros, mas participativos no sentido de transmitir aquilo que nos foi dado. Mas tudo, irmãos, provém do Espírito. Tudo provém do Espírito, é Ele que nos dá. Da mesma forma que na antiguidade, né, quando o profeta ele profetizava, ele diz assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, tudo vinha de Deus para o povo através do seu profeta. Hoje, o profeta é diferente, hoje é aquela pessoa que transmite a mensagem de uma forma clara, que transmite o propósito do Evangelho, que leva as pessoas a entender tudo aquilo que o Senhor quer e espera da sua igreja. A edificação da igreja é justamente isso, ser levada ao pleno conhecimento de Cristo. Se nós não conhecemos a Cristo, como vamos viver para Ele? Se não entendemos o propósito de tudo aquilo que o Senhor quer e espera da sua igreja, nós jamais poderemos desenvolver uma vida consciente daquilo que devemos fazer. Jamais. E tudo isso, o Espírito, ele vai trabalhando na nossa vida. Por isso que o profeta de hoje, ele transmite uma mensagem com entendimento. Mas tudo, irmãos, é coisa de Deus. Tudo provém de Deus. Por isso que hoje, o profeta, ele cumpre esta função, né? Transmitir à igreja, dar à igreja o entendimento da sua verdade, para que a igreja possa entender de que se trata, o que é o Evangelho, né? Eu preciso transmitir uma mensagem que as pessoas possam entender, porque não serve, irmãos, eu estar vivendo uma vida para o Senhor sem entender o que é o Evangelho. Eu não sei o que é o Evangelho. Como eu devo desenvolver minha vida? Só indo na igreja, cumprindo os rituais que a igreja me diz? Fazendo o que um fala, o que o outro fala, sendo levado por vento de doutrina, sem entendimento. O propósito, irmãos, dos ministérios, quando Jesus ele separa uns para apóstolos, evangelistas, mestres, pastores e assim por diante, o propósito é para a edificação da igreja, ou seja, que a igreja possa receber, ser levada ao conhecimento de tudo o que Cristo espera da sua igreja, de tudo que Ele está nos dando, de tudo aquilo que Ele quer realmente realizar. Então, cada pessoa ela é tratada de uma forma específica para que receba justamente a condição que lhe permita desenvolver sua vida de uma maneira consciente, sabendo exatamente o que deve. A profecia cumpre esta função hoje, orientar tua vida espiritual, orientar o teu compromisso com Deus, te mostrar, te revelar como a tua vida deve ser vivida e qual é o sentido da palavra. Porque a palavra ela cumpre objetivos específicos na nossa vida.
Porque Jesus nos ensina que nós devemos nascer de novo. O que é o novo nascimento? O que é ter uma vida com Cristo? Às vezes estamos vivendo superfluamente, irmãos, estamos vivendo uma vida sem entendimento, estamos apenas sendo guiados, sendo levados. Às vezes, até por falsos profetas, estamos sendo guiados por lobos disfarçados de ovelhas, porque não entendemos a palavra. Não, irmãos, o cristão hoje ele precisa buscar do Espírito, porque através dele receberá a capacidade de poder compreender, de poder entender a verdade, o propósito do chamado e poder também ter esta disposição de ajudar, de levar a mensagem às pessoas para poder compreender de que se trata. Eu preciso entender por que eu sou cristão e para quê e qual é o objetivo do meu cristianismo. Eu preciso entender o que Deus está me dando e o que eu devo fazer com isso. Eu preciso entender porque o Espírito está sendo dado justamente para isso, para que a igreja possa receber toda a condição de sabedoria, toda a capacidade para desenvolver a obra que o Senhor espera. Então, sim, tudo terá sentido. Então, não nos iludamos com a profecia, sabe, de coisas que você não entende. Sabe, muitas vezes, falsos profetas te anunciam coisas, né? Que Deus vai te dar isso, aquilo, outro, que vai acontecer uma coisa ou outra. Irmãos, a profecia no tempo de hoje tem a ver com transmitir uma mensagem que possa te ajudar a entender o propósito do teu chamado. É isso que o Senhor espera. Veja o que o apóstolo Paulo ele continua falando. Diz assim, olha, no versículo 19, no mesmo capítulo 14, 19, diz assim, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Veja aonde Paulo ele está nos levando. Eu prefiro falar cinco palavras com meu entendimento, o entendimento que o Espírito me deu. Isso é algo que eu entendo perfeitamente. Porque o Espírito me deu esse entendimento, então eu posso transmitir isso às pessoas agora, para que as pessoas possam entender, do que ficar falando 10.000 palavras em língua, falando uma infinidade de coisas que você não vai entender. Profetizar, irmãos, tem a ver com isso. Com você ser capaz de conversar com uma pessoa, de transmitir a mensagem de Cristo para que a pessoa entenda de que se trata o cristianismo, de que se trata ter uma vida com Deus, de que se trata ter recebido um chamado de Deus para poder viver uma vida segundo o seu propósito. Entendimento, discernimento, tudo provém do Espírito. É por isso que é profecia, porque provém de Deus. Não é coisa do homem. Isso não está no homem. O profeta, irmãos, continuará sempre sendo usado por Deus para transmitir. Só que a profecia antigamente, irmãos, tinha a ver com coisas que iriam acontecer. A profecia de hoje, irmãos, são coisas que nós temos que viver no dia a dia. Temos que entender o que hoje estamos vivendo. A profecia tinha a ver na antiguidade, irmãos, com coisas que Deus, né? Por quanto tempo se anunciou a Cristo, o Redentor do mundo? Eram profecias. Tudo o que o Velho Testamento, a lei, os profetas anunciavam era a Cristo, profecia, por isso que eram profetas. O profeta de hoje, irmãos, ele é diferente. O profeta de hoje, ele transmite uma mensagem para a igreja, para que ela seja edificada no dia de hoje. E ela possa viver uma vida para Cristo no dia de hoje.
e possa entender perfeitamente de tudo aquilo que trata o propósito de Deus de maneira pessoal. A profecia de hoje, irmãos, o profeta de hoje, ele não vai ficar te anunciando coisas que virão acontecer, não. Ele vai te ensinar a viver o dia a dia. Ele vai te ajudar a entender o porquê da vida que você está vivendo, por que acontece uma coisa ou outra, né? E ele vai te dar sempre respostas que vão direcionar tua vida para que ela seja vivida de maneira correta, que ela venha realmente a cumprir o objetivo que Cristo tem na tua vida. Essa é a profecia de hoje. 5 palavras, com meu entendimento, o entendimento que o Espírito me deu, que eu possa transmitir a você, para que você possa entender. Mas se eu ficar falando, né? Não, porque Deus vai fazer isso, aquilo, outro, pá. Que sentido tem, irmãos? O que Deus quer é que hoje você tenha consciência do que você vive, que hoje você tenha conhecimento e entendimento do teu dia a dia, para que você aprenda, sabe, e receba a capacidade que o Espírito opera sobre a tua vida, para que no dia a dia você possa ir desenvolvendo cada vez mais, colocando em prática todo esse conhecimento que te leve a viver uma vida para o Senhor, com entendimento, com entendimento. Então, não fazer as coisas porque sim, não fazer as coisas porque alguém falou, porque alguém está me dizendo faça isso, aquilo, outro. Não. Porque eu tenho entendimento. Porque eu recebi do Senhor a palavra que eu posso entender e eu sei perfeitamente. Então, o profeta de hoje, irmãos, ele deve transmitir uma mensagem que as pessoas possam entender, que possam ajudar a fazer com que as pessoas desenvolvam uma vida de forma correta, conforme o Senhor espera. Não se iluda com qualquer coisa. Se a palavra não chega a você com entendimento, é porque há alguma coisa errada. Você precisa entender. Sabe, embora vivemos pela fé, mas tudo que o Senhor tem para te dar está revelado na palavra. O Evangelho já revela todo o propósito, todo o projeto de Deus para santificar tua vida, para te levar realmente a conquistar o reino de Deus. Mas é por isso que nós temos que buscar sempre o entendimento. E quem já tem esse dom, quem tem esse ministério, deve buscar sempre aperfeiçoar-se, a entender cada vez melhor, para cada vez mais estar bem disposto para ajudar ao próximo, para ajudar a igreja, para que a igreja possa ser edificada. As coisas de Deus, irmãos, são e devem ser vividas de uma forma correta, conforme o Senhor quer. E tudo o que o Senhor tem feito, tudo o que Cristo fez, levantando ministérios de dom, tem a ver justamente com esse propósito. Um profeta jamais vai te iludir, jamais. Ele vai te ensinar. Ele vai te ajudar a entender, ele vai clarear a tua mente. Porque não todos recebemos este ministério. Não todos têm a capacidade de transmitir a mensagem com clareza. A diversidade de dons distribuídos sobre toda a igreja. E é por isso que ela precisa se ajudar uma a outra. É por isso que cada irmão precisa ajudar o outro. É por isso que cada irmão precisa, né, se doar pelo outro, transmitir aquilo que Deus lhe deu, ir compartilhando, uns ajudando os outros para que a igreja possa estar recebendo tudo o que ela necessita e seja realmente edificada. Uma igreja, irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa ter consciência exata do que deve fazer. Jamais pode ser iludida. Porque o Espírito, irmãos, trabalha exatamente para abrir a nossa mente e nos dar pleno entendimento. E quando nós transmitimos uma mensagem clara, que a pessoa possa entender, as pessoas poderão receber isto
e eles poderão ser surpreendidos por Deus. E muitos que não conhecem a Cristo, eles se alegrarão por aquilo que receberam. E muitos deles aceitarão ter uma vida com o Senhor por causa da informação que lhes foi dada. Cada um de nós, irmãos, cada cristão precisa buscar isto. É o que Paulo nos diz. Busque o dom da profecia. Por quê? Porque ela vai te ajudar sempre a transmitir uma mensagem clara. E entendamos sempre uma coisa, irmãos, não é coisa nossa, é coisa de Deus. É coisa de Deus. Sempre é o Espírito que agirá ao nosso favor, irmãos. Sempre será Ele quem vai nos capacitar. Mas busque esse dom. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero entendimento, eu quero compreender a Tua verdade para eu poder transmitir ela. Para eu poder profetizar e levar a igreja a ser edificada ao pleno conhecimento de Cristo, a adquirir a estatura do varão perfeito. Essa é a função de cada um de nós. Trabalhar nesse propósito, por isso que não há propósitos pessoais, não há interesses pessoais. O profeta do Senhor, irmãos, no tempo de hoje, ele não tem interesse pessoal, ele não vive preocupado consigo mesmo. Ele só quer viver para o Senhor, para ajudar cada irmão a ter conhecimento de Cristo. Ele está preocupado com que a igreja seja edificada. Não há outra coisa mais importante. É o Senhor que cuida pessoalmente de mim, da minha família, de todos. É Ele que vai nos permitindo o dia a dia. O sustento é Ele que nos dá. Não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, com o que havemos de comer ou beber. O Senhor vai nos suprindo simplesmente. Como não podemos até não entender. Podemos até não entender, irmãos. Mas o Senhor vai nos surpreendendo. Vai nos surpreendendo. Eu fico maravilhado, irmãos, quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto e todo dia, na hora certa, o alimento descia. E nunca Deus falhou. 40 anos. Deus vai nos sustentar, irmãos. Ele vai cumprir sua promessa. Estará sempre presente. Por isso, viva para o Senhor. Se preocupe em adquirir, né? O apóstolo diz, temos que buscar os dons. Sim. Mas ele diz, o melhor de todos, né? É da profecia. Porque o dom de profetizar, irmãos, te ajuda a você entender e a você ajudar as pessoas a entender. Então, toda a mensagem que fluir de você, através do Espírito, será uma mensagem que as pessoas vão entender e vão fazer com que muitos, recebendo esta mensagem com clareza, com entendimento, elas possam simplesmente entregar sua vida ao Senhor. Este é o propósito da profecia no tempo de hoje. É o dia de hoje. É o tempo que vai acontecer. Por isso que Jesus ele diz que o último profeta, irmãos, quem foi? João Batista. Porque a profecia tinha a ver o quê? Tinha a ver com anunciar a Cristo. Cristo já veio, já morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado, já subiu aos céus e hoje Ele habita dentro de nós. Dentro de nós, dentro de cada cristão. E o que Ele quer é que nós possamos simplesmente revelar a Cristo ao mundo de uma forma que eles possam entender. Que eles possam entender. Se uma pessoa chega com dúvidas até você, se ela não entende o que está acontecendo com a sua vida, e você transmitir uma mensagem, uma resposta que ela possa entender, ela vai se alegrar, irmãos. E haverá uma disposição para conhecer a Jesus, para querer ter uma vida com Deus, porque recebeu a resposta certa. E como eu sei que a resposta é a resposta certa? Porque se a pessoa cumprir aquilo que Deus lhe disse,
ele verá a consequência daquilo. A consequência se cumprirá, porque Deus, toda palavra que vem de Deus, irmãos, toda palavra que vem do Senhor, ela vai se cumprir. Toda promessa vai se cumprir. Por isso que nós devemos ter consciência do que estamos falando, do que estamos transmitindo, do que está saindo pela nossa boca. É qualquer coisa, estamos falando por falar, ou temos plena consciência do que estamos transmitindo? Nós temos que pensar, irmãos, até no efeito que a palavra está produzindo, porque o objetivo sempre, irmãos, é para a edificação, para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Este é o propósito, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, adquirir a estatura do varão perfeito. Isso significa que eu recebi, que eu estou entendendo as coisas de Deus, que eu estou sendo capaz de desenvolver uma vida com entendimento. Quer ser um profeta, irmãos? Você quer profetizar? Busque isto do Senhor, o Senhor quer te dar. Quer te dar. Mas você está disposto a isto? Porque isso requer todo dom, todo ministério, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor quer nos dar. Mas tudo requer tempo e disposição para cumprir aquilo que o Senhor está nos dando. Mas nesta manhã, irmãos, que eu estou falando sobre profecia, sobre profetizar, sobre esta maneira como Paulo expõe o tempo que devemos viver, é o que nós temos que fazer, irmãos. Buscar de Deus para que o Espírito seja sempre Ele que nos dê esta condição, esta capacidade, para que nós tenhamos uma percepção, irmãos, de que aquilo que nós estamos falando não é coisa da gente, não é coisa do homem. O homem jamais poderia proferir algum tipo de palavra que venha realmente edificar o outro. Não. Tudo isso provém de Deus. Mas isso passa pela nossa mente. E muitas vezes nós sabemos que aquilo que nós estamos dizendo, aquilo que estamos transmitindo, não é da gente. É o Senhor que está agindo ao nosso favor, através da nossa vida, através da sua, da minha vida. Disponha-se a isso. Paulo diz que este é o melhor dom, né? O dom de profetizar, de transmitir a mensagem de Cristo de forma clara, que as pessoas possam entender. Amém, irmãos? Guarda isso no seu coração, mas propague isto e coloque em prática. Coloque em prática. Se você não tem esse entendimento, busque. O Senhor quer te dar. Quer te dar. O Senhor me dê, eu preciso. Busque, lute por aquilo que você necessita. Porque o Senhor sempre estará pronto a nos dar. Mas se esta mensagem te ajuda, irmão, compartilhe. Leve aos outros. Ajude, se disponha. Aquilo que estiver ao teu alcance fazer, irmãos, para propagar esta verdade, irmãos, propague. Amém, irmãos? Tenha um bom dia. Deus abençoe.